Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Ademar Gevaer, eu sou editor da revista UFO. Acho que vocês conhecem, ou já devem ter ouvido falar sobre ela. E eu sou um pesquisador de discos voadores, faço parte também de uma comunidade de estudiosos que está ligado à revista UFO e ao Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores. E essa é a terceira vez que eu tenho a honra de ser convidado para falar no Campus Party. Da primeira vez, eu falei sobre a abertura ufológica do governo brasileiro. O governo brasileiro, para quem não sabe, sempre pesquisou discos voadores oficialmente, através dos seus meios militares, em especial, claro, a Força Aérea Brasileira. E manteve esses programas secretos durante algum tempo. Nós fizemos um movimento para pedir ao governo que liberasse os arquivos. Esses arquivos foram liberados. Esse foi o tema da primeira palestra que eu fiz aqui, mostrando o que o governo descobriu sobre discos voadores, principalmente nos anos 50, 60 e 70. Daí, no ano seguinte, no ano passado, eu fiz uma outra palestra sobre aqueles fenômenos nas plantações, que são chamados de agroglifos, aquelas figuras que surgem e que não têm explicação. E algumas pessoas pensam que é fraude e, no entanto, não é. São sinais legítimos que aparecem em plantações do mundo inteiro, sendo que na América do Sul somente ocorre no Brasil, e no Brasil só em Santa Catarina, e num único lugar de Santa Catarina, que é na cidade de Ipuaçu. Então eu falei sobre esses dois temas das vezes anteriores. E hoje eu vou falar sobre UFOs na Amazônia, que é também um tema muito palpitante, muito interessante e muito rico, como vocês vão ver. As ocorrências que nós temos na Amazônia, elas são dos mais diversos tipos. Dada a enormidade daquela região, e eu não estou falando da Amazônia, apenas no Amazonas, eu estou falando da Amazônia inteira, que começa no Maranhão e vai até o Peru. Embora as nossas pesquisas se concentrem numa área, na região de Belém e outra na região de Manaus. Eu tenho ido a esses lugares com uma certa frequência, entrevistar pessoas que tiveram experiências de avistamento de UFOs naquela região, e não são poucas. Tá? Ok. Eu quero pedir desculpa a vocês se essa palestra está escrita em inglês, que ela foi apresentada recentemente nos Estados Unidos, mas eu vou tratar de falar em português, ok? Bem, em geral, dada a natureza das pessoas na Amazônia, e isso também acontece em outras regiões do Brasil, quando alguém vê um UFO, um disco voador, que em geral tem uma característica luminosa à noite, essa pessoa tem uma tendência a atribuir alguma coisa de folclore à observação. É muito comum você ir até regiões como Minas, Goiás, Mato Grosso, e ao invés de as pessoas falarem em discos voadores, naves extraterrestres, elas falam de mãe d'água, boitatá, mula sem cabeça, virgem de branco, navio fantasma e uma série de outras formas usadas para denominar, de acordo com o folclore e na crença de cada um, o fenômeno que essas pessoas veem. Essas pessoas, nessas regiões, são muito simples. As áreas são bastante extensas. Vive-se em grande isolamento. E há uma dificuldade de difundir essa informação e de obter, nos lugares onde esses fenômenos acontecem, algum dado concreto do que ele seja. Então é muito comum que na Amazônia, que é o foco do nosso trabalho hoje, as pessoas se refiram a objetos voadores não identificados, ou aos discos voadores, como popularmente eles são chamados, com nomes folclóricos. Navio fantasma, por exemplo. Vamos ver alguns casos. Fenômenos luminosos,
como esse aí, de um objeto que passa sinuosamente pelo céu, é muito visto por pescadores na região amazônica, por deixar um risco no céu, na verdade na nossa retina, que perdura por alguns segundos até desaparecer. Esse fenômeno é conhecido como cobra grande, minhocão, e é, na verdade, um fenômeno luminoso provocado por um objeto voador, que nós hoje sabemos que não são artefatos fabricados no nosso planeta. E não só nós, ufólogos, sabemos disso, como o próprio governo brasileiro sabe disso, porque investigou esse fenômeno na Amazônia, e eu vou mostrar como e o que foi concluído. Mas para isso, para que vocês entendam o que o governo descobriu lá, a gente vai fazer um passeio sobre ocorrências na Amazônia, para vocês terem uma ideia de como esses objetos e esses seres lá se manifestam. Porque não são apenas os objetos clássicos os observados, há também os seus tripulantes, quando esses objetos pousam e os seres que estão dentro, no controle dessas aeronaves, dessas espaçonaves, saem e também estabelecem contato com as pessoas. Isso é uma coisa, na verdade, muito simples de se entender. Nesse exato momento em que nós estamos conversando aqui agora, existe aí por volta de uma dúzia de maquininhas espalhadas entre Marte e a Lua, fazendo buraco no chão, tentando descobrir se há alguma forma de vida nesses planetas. Esses seres que nos visitam fazem a mesma coisa, mandam as suas máquinas para fora dos seus mundos, em busca de outros mundos onde haja possibilidade de vida. A diferença entre nós e essas outras civilizações é puramente tecnológica. Esses seres, por estarem muito mais à nossa frente, têm condição de construir máquinas que viajam pelo universo, ou pelo menos entre grupos de estrelas, e que vêm até a Terra, como também vão a outros planetas. E nós, ainda hoje, com a nossa pouca tecnologia, embora pouca em termos, né? Nós temos uma considerável tecnologia. No entanto, a nossa tecnologia só nos permite fazer voos curtos. A gente consegue ir até a Lua, com muita dificuldade. A gente consegue ir até Marte, com muita dificuldade. A gente manda sondas para tirar fotografia de asteroides, de satélites de Júpiter, de anéis de Saturno. Enfim, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa que essas outras civilizações estão fazendo. Nós estamos buscando o que há lá fora. E dentro de algum tempo, talvez algumas décadas, nós vamos fazer exatamente o que essas civilizações fazem hoje, que é mandar naves tripuladas a distâncias muito maiores, para buscar formas de vida em planetas que já estejam documentados, que já estejam catalogados. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos apenas informação da existência de planetas além desses do Sistema Solar. E alguns deles comprovados. Mas nós não temos a menor ideia de como esses planetas são. Só podemos fazer uma vaga estimativa. Ou seja, tudo que nós conseguimos com a nossa ciência até agora foi saber o que há em alguns pontos do universo e mais ou menos bem o que há no Sistema Solar, sendo que a nossa capacidade de exploração do espaço se limita a esses corpos que eu havia dito e a essas maneiras como nós fazemos essa exploração, ou seja, de maneira muito limitada. É por isso que muita gente pensa, pô, mas é tão impossível de seres extraterrestres mais avançados viverem, que as distâncias interestelares são muito grandes, eles não poderiam vir aqui e por causa disso os discos voadores não existem. Pois é, se discos voadores não existissem, então aí nós teríamos um grande dilema à frente. Porque aí nós teríamos que concluir que não há outros seres fazendo o que nós estamos fazendo, que tenham mais capacidade do que nós, que vivam em civilizações mais avançadas, o que poderia ser um paradoxo. É evidente que existem inúmeros níveis de civilizações, de avanços nessas civilizações, e há aquelas que são um pouco mais avançadas do que nós, aquelas que são muito mais avançadas do que nós, aquelas que são infinitamente mais avançadas do que nós, talvez por terem surgido imensamente há mais tempo do que as anteriores e até mesmo do que a civilização terrestre. E do mesmo modo que existem
as civilizações mais avançadas, existem naturalmente as mais atrasadas. Vamos dizer que numa escala de 0 a 10, nós estamos no nível 5 de avanço tecnológico. Vai haver muitas no número 6, no número 7, no nível 8, 10, e muitas no nível 4, 3, 2, enfim. De todas as formas. Deve haver por aí civilizações que ainda comem carne crua porque não descobriu o fogo. Enquanto há outras que já lograram a proeza de viajar pelo espaço com segurança, com tranquilidade, com eficiência. Entram numa nave aqui e vão para um outro planeta como querem, como nós fazemos entrando num carro aqui e ir para alguma cidade do interior do estado de São Paulo, ou qualquer outro lugar. Pois esses seres estão vindo até aqui e ainda são objeto de certa incredulidade, de certo ceticismo. A ciência ainda reluta em abordar essas ocorrências, por mais documentadas que elas estejam. E os fatos estão aí para qualquer um ver. A Força Aérea Brasileira, por exemplo, investigou discos voadores aqui no estado de São Paulo, nos anos 50, 60, 70 e 80, chegando a muitas conclusões. E na Amazônia também. E lá, voltando ao nosso tempo, ao nosso tema, a Força Aérea concluiu que nós estamos sendo visitados por uma espécie muito avançada de civilização que se deteve em alguns pontos de uma região próxima a Belém e de uma região próxima a Manaus. Esses casos, no entanto, já são conhecidos das comunidades ribeirinhas, principalmente, que é onde se concentra a maior parte da população, há muito tempo. E lá, dada as circunstâncias de superstição, de religiosidade, de ignorância das pessoas, os fenômenos, quando observados, recebem nomes diversos e, como eu falei, sempre ligados a alguma coisa do folclore. É muito comum, por exemplo, os pescadores dos inúmeros rios da Amazônia verem o que eles chamam de navios fantasmas, é um outro nome folclórico. É fantasma por quê? Porque é um objeto profusamente iluminado, porém acima da água. Um típico disco voador. Um caso, inclusive, que já foi fotografado em inúmeras circunstâncias. Esses fenômenos podem ser vistos e podem ser conhecidos nas mais variadas regiões da Amazônia. Eu conheci casos desses tipos em vários pontos por onde eu estive. É muito incomum andarmos por lá e conversarmos com a população e não ouvirmos esses relatos. Eu diria que a cada 10 pessoas com quem você conversa na Amazônia, 9, se não as 10, vão te contar alguma história relativa a esses fenômenos. E as pessoas são simples, elas não fantasiam. Há pessoas lá que não têm sequer um rádio, que dirá uma televisão. Pessoas que vão para uma cidade, que saem do seu vilarejo, à beira de algum rio, e que vão à sua cidade uma vez a cada 2, 3 anos, se é que algum dia foram. Eu conheci gente que nunca conheceu uma cidade grande. E é gente morando a 200 ou 300 quilômetros de Manaus, pelo Rio Negro. Coisa aí de umas 6, 8 horas de barco. Essas pessoas, como esses pescadores, nos dão depoimentos muito límpidos. Diferentemente das pessoas que vivem nos meios urbanos, que têm acesso à informação e que podem, entre aspas, contaminar a informação do avistamento com alguma ideia preconcebida ou com alguma coisa que essa pessoa viu em algum ponto da literatura, da internet, da televisão. A poluição está por aí e a ufologia trata de fazer uma peneira, um filtro dos casos para obter eles mais genuínos, mais descontaminados. Pois na Amazônia, a vantagem da pesquisa é que ela resulta sempre em casos descontaminados, porque as pessoas são muito simples e te dão depoimentos muito vívidos. E eu vou mostrar alguns depoimentos para vocês aqui, alguns casos que eu ouvi lá. As pessoas moram em condições também muito simples, são muito religiosas, as famílias são numerosas. E é muito comum também que a família inteira tenha tido experiências, desde da criancinha até a bisavó, e trocar informações.
Porque muitas vezes esses fenômenos estão permanentes em determinados lugares por gerações. Parece que em certa quantidade, até certo ponto, algumas dessas civilizações que já estão vindo à Terra há muito tempo, fazem uma monitoração do que nós realizamos aqui, ficando residentes em vários lugares durante gerações. É o equivalente a dizer que desde o século XIX, passando por todo o século XX, as pessoas que moraram em determinadas áreas relatam sempre o mesmo fenômeno. Por exemplo, eu morei durante muito tempo em Mato Grosso do Sul, e lá eu pesquisava casos no Pantanal. Há algumas regiões no Pantanal em que gerações inteiras, há décadas, vêm observando o mesmo fenômeno. E sempre, claro, dando nomes folclóricos para eles. As pessoas também são muito religiosas. E, curiosamente, em atos religiosos, como procissões como essa daí, as pessoas têm observado fenômenos coletivamente. Dezenas e às vezes centenas de pessoas andando juntas numa procissão ou num enterro, que lá leva a comunidade inteira para o cemitério para fazer o enterro do fulano que morreu. Todas as pessoas observam o fenômeno. É muito curioso. Pessoas simples, nativos, inclusive os indígenas da Amazônia, também têm uma riqueza enorme de histórias sobre discos voadores, que, claro, eles também os tratam de uma maneira supersticiosa. Inclusive seres que visitaram algumas dessas tribos e tiveram contato com os índios, como eu vou mostrar no final dessa apresentação, um caso bastante conhecido já no Brasil e no exterior, de uma tribo indígena das mais proeminentes do Brasil, que teve um contato próximo, muito próximo, com um ser espacial. Crianças também são testemunhas de avistamentos ufológicos. E, curiosamente, elas não têm medo do fenômeno. Ao contrário de crianças que têm o mesmo tipo de experiência em cidades maiores, em regiões mais urbanas. Há também na Amazônia, em muitos lugares, uma profusão de vestígios arqueológicos que dão conta que esse fenômeno já vem sendo observado há muito tempo. Desde há milênios, nossos ancestrais, que moraram em inúmeros lugares, registravam esse fenômeno, o fenômeno dos discos voadores, nas mais diversas localidades do mundo. Você hoje vai a certas cavernas, em alguns lugares como o Saara, como a Espanha, como a Ilha da Páscoa, como a América do Norte, como certas regiões da América do Sul, até mesmo do Brasil, e até mesmo aqui de São Paulo, a exemplo de Peruíbe, e você encontra nessas cavernas, ou nesses paredões, inscrições feitas há 30, 40, 60 mil anos, que são chamadas de inscrições rupestres, arte rupestre. No Brasil, um dos pontos mais conhecidos de acúmulo de artes rupestres é a Serra da Capivara, mas também há muito na Chapada Diamantina, na Chapada dos Veadeiros, na Chapada dos Guimarães, lugares que foram habitados há 30, 40, 50 mil anos. E, no entanto, nessa arte rupestre, em que os nossos antepassados deixavam registrados o seu dia a dia, há desenhos de naves espaciais exatamente iguais àquelas que hoje uma testemunha aqui da vizinha Sorocaba, por exemplo, poderia nos desenhar se tivesse visto um fenômeno. O típico prato fundo, com um prato raso em cima, com uma cúpula. O típico disco voador. Esses desenhos também estão presentes em muitas regiões da Amazônia, provando a ação desses seres naquela região. E inclusive seres com características humanoides, só que de grandes proporções. E há ainda, claro, um fenômeno por ser esclarecido, que eu não entendo por que até hoje não se fez uma excursão ou uma expedição para se desvendar esse mistério, que é a existência de pirâmides num determinado ponto ao norte do Pará. Pirâmides com bases quadradas, exatamente iguais às pirâmides do Egito. Há uma que foi descoberto pelo professor Roldão,
que infelizmente depois desistiu de fazer uma busca mais concreta por esses achados arqueológicos. Pirâmides na Amazônia, exatamente. Porque as pirâmides, vocês sabem, elas não estão só no Egito. As pirâmides estão pelo mundo inteiro. Há pirâmides na Índia, há pirâmides na China, há pirâmides por toda a América Central, pela Península de Yucatán, pela América Central, pela América do Sul, pelo norte da América do Sul, em alguns lugares do Chile, do sul do Chile, inclusive. Pirâmides, parece que era um símbolo comum aos nossos antepassados, a produção desses artefatos. E também na Amazônia, elas estão presentes. Mas vamos a alguns casos de observação de discos voadores, de interação direta com o fenômeno que eu registrei nessa parte do Brasil. Eu trouxe 4 casos para apresentar a vocês e vou descrevê-los como eu os ouvi das testemunhas. O primeiro caso ocorreu com essa senhora, a dona Luzia Nascimento de Moraes, que mora numa casinha na vila de Acajatuba. E a vila de Acajatuba fica na Baía de Acajatuba, que é um Paraná, entre aspas, do Rio Negro. Paraná é como eles chamam um afluente naquela região. Às vezes eles chamam de furo também, quando um afluente leva a água de um rio para um outro rio. Há um furo. Ou quando é apenas um afluente, eles chamam de Paraná. Essa senhora é um exemplo de caso ufológico que vocês encontram com abundância lá. Ela estava na cozinha dessa casa, uma casa de pau a pique, com o marido e com o irmão do marido. Quando ela, olhando pela janela da cozinha, ela viu um objeto se aproximar e parar no ar. Olhou no chão e numa clareira que há na parte de trás da propriedade dessa senhora, uma casinha bem humilde, ela viu um ser que ela imaginou que fosse do exército, porque esse ser estava vestido com uma espécie de farda. Ela havia visto fotos, ela havia visto pessoas do exército que já passaram por ali fazendo algum tipo de missão, e ela imaginou que aquele ser que ela viu fosse do exército, porque tinha uma roupa inteiriça. O ser veio caminhando, e não parou quando chegou na parede da casa. E ela se estranhou quando ela viu que ele então passou a caminhar pela parede, subir pela parede. Daí pulou, num gesto de grande agilidade, para cima do telhado da casa. Quando aquele objeto que estava mais distante, emitindo um som de uma máquina, semelhante ao de uma máquina de costura, foi se aproximando, ficou bem próximo do telhado da casa, e aquele ser, que ela já tinha desistido de imaginar que fosse do exército, ela já estava convencida de que não era um ser que para ela tinha poderes sobrenaturais. Esse camarada pulou para cima do objeto, entrou por uma porta do objeto e o objeto se afastou. Esse é um caso impressionante. Essa mulher me repetiu essa história em 1997 e depois novamente em 2010, quando eu estive lá e a reencontrei. E nessa ocasião, ela me contou novas histórias que ela viveu ao longo do período. Às vezes, dos UFOs apenas, das naves, e às vezes dos tripulantes. Porque essas naves têm que ter tripulantes. Às vezes eles são chamados de ufonautas, ou são chamados de ocupantes. E sabe o que é o maior barato desses seres? Eles são exatamente iguais a qualquer um de nós aqui, ó. Eles não têm várias pernas, tentáculos, eles não têm 8 olhos, eles têm um corpo exatamente igual ao do ser humano. Eles têm 2 pernas, 2 braços, um tronco, uma cabeça, um pescoço. A cabeça tem 2 olhos, tem um nariz no meio, tem uma boca embaixo do nariz, tem 2 orelhas, uma de cada lado. Eles são exatamente iguais a nós. E isso se repete ao longo da história da existência ou da manifestação de discos voadores em todo o mundo. Em 99,9% das vezes em que um UFO pousou e um tripulante saiu, visto à distância ou tendo contato com uma testemunha, um ser humano, uma pessoa que ali estivesse,
Esses seres foram descritos sempre em 99,99% dos casos. Ou seja, a cada 1000, no máximo um caso diverge. Os outros 999 casos, os seres tinham formato humano. Numa indicação claríssima de que a humanidade não está confinada no planeta Terra, ou não está confinada ao planeta Terra, mas está espalhada por muitos planetas, vivendo por aí. Só que em alguns deles, essas humanidades, elas evoluíram mais rapidamente, ou tiveram um início no seu processo de avanço tecnológico há mais tempo do que nós, e estão, portanto, à nossa frente. E tem hoje condições de fazer voos interplanetários e chegar até aqui e assustar a pobre velhinha Dona Luzia lá na vila de Acajatuba, a coisa de 80 quilômetros a oeste de Manaus. Esse é um caso muito interessante. Está aí a senhora com o macaquinho na mão. O macaquinho que está aqui na mão, não é aquele ali é o marido, tá? O outro caso também bastante interessante, que é um exemplo de uma ocorrência que se encontra muito lá. Ela aconteceu com o Nailson. O Nailson, quando eu o conheci e estive com ele pela primeira vez, numa viagem em 2001 ou 2002, ele já tinha tudo aquilo ali de filho. No ano passado que eu estive lá, ele já tinha o dobro. Lá não tem televisão, lá não passa trem, lá não tem o que fazer, vamos fazer filho. Bom, o Nailson é o seguinte, ele é pescador, ele mora no arquipélago das Navilhanas. Ele cansou de ver essas bolas de luz aparecer, surgir em cima da canoa de onde ele estava pescando, e ele se joga no rio e vai para lá, vai para cá. Um dia ele encheu o saco e pegou a espingarda dele e atirou nesse objeto. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E ele era bom de pontaria. Ele conta com orgulho que ele caça paca, e paca às vezes são pequenas, no meio da mata e acerta um tiro a 100 metros de distância. Isso é uma proeza. O objeto que ele diz, em que ele diz ter atirado, era um objeto grande, que ele estimou como tendo um diâmetro de 5 ou 6 metros e não estando a mais de 100 metros de distância entre umas árvores. Então ele tem certeza que ele acertou no UFO, no objeto, mas o objeto nem se mexeu. Isso também é muito comum, pessoas atirarem em UFOs. As pessoas muitas vezes agem por reflexo. Em certas regiões do país, as pessoas andam armadas. De repente estão lá no seu cavalo, no seu campo, no seu carro, em algum lugar, vem aquele objeto, tem uma sensação de que aquilo é algo hostil, desce chumbo, manda chumbo. E em alguns casos, infelizmente, houve um revide por parte desses seres e isso causou algumas tragédias. Por exemplo, o vigia de um quartel em Alegrete, no extremo sul do Rio Grande do Sul, numa noite que ele estava de guarda, ele viu um objeto vir sobre o quartel e ele, não sabendo o que fazer, não sabendo a quem pedir instruções, ele abriu fogo. Abriu fogo e a bala que ele desferiu voltou e se alojou próximo do joelho esquerdo dele. E ele não tratou direito, ele teve que amputar a perna. É um caso raro. Há casos de perseguição de discos voadores por caças das Forças Armadas de vários países do mundo. Aqui, inclusive, no Brasil, isso já aconteceu. Bem, o Nailson, para sua felicidade, atirou e o objeto nem se mexeu. Ficou ali e depois foi embora. E continuou voltando dias, semanas, meses depois, sem nunca parar. É também um tipo de caso que encontramos com muita regularidade naquela área do Brasil. E há um outro, que é o terceiro dessa sequência de 4. Não me lembro se são 4, são 3. São 4 ou 3. É deste homem aqui. Eu selecionei algumas ocorrências que pudessem dar um panorama do que há de mais contundente na manifestação do fenômeno UFO nessa região do Brasil. Quando eu me refiro a fenômeno UFO, eu estou
avistamentos, pousos, contatos. Para vocês terem uma ideia mais clara de como isso acontece, a cada 100 avistamentos ocorre um pouso. A cada 10 pousos, em média, é visto um tripulante. A cada 3, 4 observações de tripulantes, nós temos o que chamamos de abdução, quando a pessoa é levada para bordo do disco voador. Então, para vocês terem uma ideia, os avistamentos, então, são bastante comuns, tanto de dia quanto de noite. Já os pousos, que é quando a ufologia fica mais quente, porque aí a gente tem a evidência física para examinar, que são as marcas deixadas pela nave, esses são mais raros. E, evidentemente, que a observação de tripulantes é ainda mais rara. Bem, entre a grande quantidade de ocorrências que englobam o fenômeno UFO, está um para o qual nós não temos ainda explicação, mas que é muito interessante, e que ocorreu a esse senhor do terceiro caso que eu estou apresentando. O seu Odon, que é da vila de São Tomé, ali próximo de Acajatuba. Parece um homem muito forte, né? Quando eu tirei essa fotografia, há uns anos atrás, ele já estava beirando os seus 80 anos. Estava com 70 e alguma coisa. É, de fato, um homem muito forte. Como são muitas das pessoas que lá vivem, que estão habituadas a um trabalho duro e a uma vida mais natural do que a que nós levamos aqui. Não tem estresse, não tem nem carro onde ele mora, não tem nada. Mal é mal, usa um barco de vez em quando. Pois um fenômeno aconteceu a esse senhor numa certa ocasião, muito interessante. Ele estava com a sua esposa doente e não sabia o que fazer. Ele era noite, não havia médico, não havia recurso, e ele pensou que a saída mais viável era levar a mulher até a casa dos parentes dela. Isso aconteceu uns 20 anos antes dele ter me concedido essa entrevista. Ou seja, quando ele ainda estava com seus 50 e poucos anos. Ou ainda, quando esta região toda era ainda mais primitiva do que era quando eu estive lá, eu entrevistei, e do que é até hoje. Bem, ele disse que não sabia o que fazer, ele pegou a mulher, botou a mulher num barco e foi remando através desse canal, que é o canal de Acajatuba, até chegar ao Rio Negro, e daí ele tinha que atravessar o Rio Negro, porque os parentes da mulher moravam do outro lado do rio. Gente, ali o Rio Negro tem uma largura de uns 2 quilômetros. E esse canal, que eles chamam de Paraná, até o Rio Negro tem outros 2 quilômetros. Eu andei isso aí tudo de barco com motor e motor forte. Pois ele foi num barco a remo à noite com a mulher doente e gemendo na canoa. Remando. Eles são habituados a remar, inclusive à noite, ou quando nós não conseguimos ver nada. Eles conhecem aquela região como a palma da sua mão. Pois no meio do caminho da travessia, uma bola de luz, sempre uma bola de luz, se aproximou da canoa e se sobrepôs à canoa, de tal forma que iluminou tudo ao redor. E os peixes começaram a saltar para fora da água, como é comum quando você ilumina muito intensamente, com um farol de milha, por exemplo, a um rio. Os peixes pulam para fora, em busca da luz. Ele não sabia o que fazer, só que ele remou mais rápido. O medo tomou conta dele, e da mulher gemendo. Ele não sabia o que fazer, ele remou mais rápido. Quando ele chegou no outro lado do rio, ele constatou que a esposa estava bem melhor. E ela, inclusive, pôde sair da canoa com um pouco de ajuda dele, mas praticamente sozinha. Ou seja, ela se curou naquele final de percurso da travessia do Rio Negro, enquanto aquela bola de luz persistentemente ficava sobre a cabeça dele. Esse é um caso espantoso. E ele é apenas um exemplo de um tipo de casos que ocorrem em muitos lugares. Histórias como essas a gente colhe em vários pontos. De pessoas que estiveram, por exemplo, numa situação próxima de um UFO e que tinham algum problema
e que se curaram. Talvez por algum tipo de energia emitido pelo objeto, nós não sabemos, nós não temos explicação. Mas os casos são impressionantes. Se tivéssemos tempo, eu contaria mais alguns para vocês aqui. Há muitos. Esse é um outro caso também bem interessante e que, como os anteriores, ilustra um grupo de ocorrências muito semelhantes que se repetem regularmente na Amazônia. Dessa vez aconteceu com esse ex-caminhoneiro, o Zé Rodrigues, que faleceu no ano passado em decorrência de problemas que não tem nada a ver com o seu avistamento. Ele mora na ilha de Colares, que fica no Rio Amazonas. No Rio Amazonas de um lado e Rio Guajará-Mirim do outro lado. O canal Guajará-Mirim passa por ali, que foi palco da Operação Prato, sobre a qual eu vou falar daqui a pouco. Ele acordou numa certa noite e, espantado, foi para fora porque ele ouviu um ruído e viu, ele mora bem de frente para a água, numa prainha chamada Humaitá, da ilha de Colares, e ele viu uma dança de luzes no céu. Era um objeto maior e objetos menores que saíam de dentro do maior, faziam alguma movimentação por ali, como que sondando alguma coisa, e depois retornavam para o objeto maior. Esse objeto maior recebe o nome de nave-mãe. E os objetos menores, eles podem tanto ser naves tripuladas como naves automáticas, que são remotamente controladas ou autocontroladas, e que na ufologia nós chamamos de sondas, ou sondas ufológicas. Ele viu uma profusão desses objetos fazendo movimentações a 300 metros diante da casa dele. Esses são apenas alguns casos. Eu tenho nos meus arquivos centenas deles. Indo para essas regiões com uma certa regularidade, e o meu esporte é esse, eu gosto de fazer, eu ouço todo tipo de história. E sabe qual é o meu processo de pesquisa? É super científico. Eu arranjo um barco e um cara para pilotar o barco e saio bem cedinho, sempre estou à margem de um rio, e saio bem cedinho e eu escolho, bom, hoje eu vou percorrer esse rio pela margem direita e percorro até as 6 da tarde, por pelo menos 10, 12 horas aquele rio, parando de casa em casa que eu encontrar pelo caminho, e às vezes a gente fica 1 hora e meia navegando sem encontrar casa nenhuma, porque elas são muito rarefeitas, surgem às vezes a uma aqui, a outra só a 2 quilômetros para frente, e em cada casa que eu acho, eu paro, eu entro, eu converso com os proprietários, eu converso com os ribeirinhos, e pergunto a eles diretamente sobre a observação de fenômenos naquelas regiões. E invariavelmente, mas olha gente, é sempre, alguém tem uma história para contar. Claro, eles raramente dão o nome de disco voador. E se você pergunta algo assim, você já viu um disco voador? Uma nave alienígena extraterrestre? Não, senhor, isso nós nunca vimos. Mas você nunca viu uma luz à noite que venha do céu, que apareça, faça algumas manobras, depois vai embora? Ah, isso a gente vê sempre. Então é a maneira como você pergunta, a forma como você trata essas pessoas. Elas têm uma riqueza de histórias para contar. Uma riqueza. Nessa região, nessas 2 regiões particulares que eu frequento mais, a região de Anavilhanas, no Rio Negro, a 200 quilômetros a oeste de Manaus, e a região da Ilha de Colares, a 150 quilômetros a leste de Belém, é onde se encontra a maior quantidade de ocorrências, pelo menos entre aquelas que eu investiguei. Agora, o que esses seres estão fazendo na Amazônia, não sabemos. Há alguma teoria já expressada por estudiosos de que eles estejam ali com algum propósito de preservação ou de conhecimento da enorme biodiversidade que existe naquela região. Mas tudo é especulação, a gente não tem comprovação de que eles estejam ali para fazer exatamente isso. Nós não sabemos. Agora sabemos que as observações são documentadas, inclusive, pelo governo brasileiro. Até porque
Muitas destas ocorrências de discos voadores, tanto de dia quanto de noite, são registradas pelos radares do SINDACTA, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. O SINDACTA é uma rede de radares pelo Brasil inteiro que controla tudo o que se passa no nosso espaço aéreo, com raras exceções, em alguns spots onde o radar talvez não penetre, ou onde haja alguma anomalia que o radar não tenha a precisão que tem nos demais. Então, quando aparece um objeto se manifesta, passa sobre São Paulo, ele é detectado. Não apenas por um, mas por inúmeros radares. A existência de radares agora, do programa CIPAN na Amazônia, permitiu um maior número de detectações, ou melhor, de detecções de objetos voadores não identificados naquela região do país. Em alguns casos, os UFOs chegam a ser fotografados por pilotos de linhas aéreas viajando sobre a Amazônia. E eu trouxe um caso que não é recente, é de 1976, de um voo entre Manaus e Belém, da antiga Varig, atual Gol, em que um objeto em formato de disco foi visto e fotografado pelo copiloto. Esses casos são muito comuns. O que nos leva agora a apresentar a vocês uma outra categoria de ocorrências ufológicas em que houve a demonstração de hostilidade por parte desses seres. Muito bem. Especialmente na década de 70 e especialmente numa região a leste de Belém, desde a divisa do Maranhão até a região a 100 quilômetros de Belém, mas também em Belém, nos anos 70 um fenômeno se manifestou. Eram bolas de luz, às vezes com um formato cilíndrico, como se fosse uma lata de cerveja ou de refrigerante, que apareciam e emitiam raios de luz na direção das pessoas. Esses raios atingiam as pessoas, que caíam desfalecidas, às vezes por minutos, às vezes por horas, às vezes por dias. Por causa disso, esses raios, como sugavam a energia da pessoa, e havia a suposição de que esses raios também sugavam sangue das pessoas, suposição essa que depois foi confirmada. Esse fenômeno passou a ser chamado pelos moradores de chupa-chupa. O chupa-chupa, ou apenas o chupa, como eles chamam lá, ou chupa-chupa, ou chupa, ou também aparelho, como eles falam, vinha geralmente à noite, ao entardecer, até o amanhecer. E nos anos, principalmente de 74, 75, 76, foi extremamente ativo. Sendo que em 77 a situação chegou ao pânico em certas regiões da Amazônia. Os objetos vinham de cima. Geralmente só se via uma luz e daquela luz vinha o raio. Mas às vezes se via uma figura como essa, quando mais de perto, que era o que está por trás da luz. Em alguns momentos parece que a luz se desligava e era possível ver o que estava envolto, o que estava dentro dela, a luz envolvendo o objeto. Essas luzes queimavam as pessoas. Eles atingiam, em 2/3 dos casos, mulheres. Em apenas 1/3 eles atingiam homens. A luz era descrita como sendo uma mangueirinha, quase que um raio laser dentro de uma mangueira. Quem pôde ver mais de perto, viu que havia 3 tubinhos dentro dessa luz. E a luz tinha a capacidade de fazer curva. Vocês já ouviram que luz faz curva? Pois é, essa luz aí fazia curva. Quando ela atingia as pessoas, em geral as mulheres, era da região do tórax para cima e produzia ferimentos que necrosavam a pele muito rapidamente. Não havia o que você pudesse fazer. Onde quer que você estivesse, onde quer que você estivesse, você poderia ser atacado. As pessoas tinham medo. Esse era um camarada considerado um dos mais corajosos, que era o seu Newton Cardoso e o outro, o Manuel Coronha, os dois mais corajosos da ilha. E, no entanto, eles foram atacados. O Newton Cardoso, eu estive com ele várias vezes
E ele conta que até hoje ele não recuperou a energia que foi tirada dele por aquele raio de luz. Desde então, ele nunca mais foi o mesmo, ele conta. A luz funcionava assim: um objeto no alto emitia, só que aqui a grossura da luz está desproporcional. Não havia lugar a salvo. A luz penetrava as casas das pessoas, que eram casas humildes. Os raios de luz apareciam por todos os lugares, obrigando as pessoas a correrem. E elas se encontravam muitas vezes nas praias da ilha de Colares, onde está a vilinha de Colares, e eles faziam fogueiras ali, e ficavam todos juntos, achando que fazendo fogueiras eles iam conseguir afastar aquelas luzes deles. E de fato, no começo dessa estratégia, as luzes ficavam afastadas, mas depois isso já não funcionava mais, e as pessoas continuavam sendo atacadas. A última solução foi se abrigar na igreja. Então, todas as tardes, quando chegava o final do dia, o sol estava se pondo, que é quando as luzes vinham, os moradores afugentavam, ou tentavam afugentar o fenômeno. E não conseguindo, eles batiam panelas, colheres em panelas, ou panelas com panelas, para alertar os vizinhos. E assim todo mundo avisado, corria para a igreja, onde o padre acolhia todo mundo, e a igreja, como sendo a única construção de alvenaria, ela era mais blindada contra a ação desses misteriosos objetos. Agora imaginem, isso estava acontecendo dentro do Brasil, em 1977 principalmente. Quantos de vocês ouviram falar disso? Nem naquela época se falava. A imprensa falou muito pouco, porque imediatamente os militares tomaram conta da situação. Ou seja, tomaram conta no sentido de impedir que as informações saíssem daquelas localidades. Mas não conseguiram impedir que as pessoas continuassem sendo atacadas. Até que, numa certa ocasião, em julho de 1977, a situação ficou tão insuportável para os moradores daquela região do Pará, sede, né? Você está fresquinho aí, né? A situação ficou tão insuportável, as pessoas estavam sendo atacadas com uma frequência tão grande, que quase todo mundo foi embora da ilha. A ilha de Colares está lá, gente, vocês podem ir visitar e conhecê-la. Eu vi essa história dos próprios moradores. Basta ir a Belém, tomar um ônibus para Colares, vocês vão chegar em Ananindeua, atravessa um ferryboat e vão andar mais um pouquinho, coisa de 3 horas de viagem, vocês estão na ilha de Colares. Ou seja, isso acontecia numa área muito próxima de uma das capitais do Brasil. E a situação ficou tão grave no ano de 1977, que dos 10 mil moradores da ilha, 9 mil foram embora. Só ficaram 1.000. Até o prefeito foi embora, de medo. Restaram algumas pessoas que eu vou apresentar a vocês já nessa palestra. Nessa ocasião, então, alguns moradores foram falar com o governador do estado do Pará e pedir providências. Eles estavam passando fome. Eles não podiam mais sair para caçar, nem para pescar e nem para plantar, que era do que eles viviam. Então eles estavam passando fome. A solução foi: vamos falar com o governador. Foram lá, pediram uma audiência, falaram com o governador. E o governador tomou a seguinte providência: chamou o comandante da base aérea de Belém, é onde fica o primeiro comando aéreo regional. O comandante era o brigadeiro que se chamava Protásio de Oliveira. Falou: comandante, tem que tomar uma providência. Aquelas luzes que estão aparecendo em Colares vêm do céu. E céu é assunto da Força Aérea Brasileira. Vocês têm que fazer alguma coisa. E então a Força Aérea Brasileira estabeleceu a Operação Prato para investigar discos voadores na Amazônia.
A Operação Prato teve início em setembro e foi até dezembro de 1977 e resultou em 2.000 páginas de documentos produzidos relatando, descrevendo as investigações e os avistamentos de discos voadores naquela área, principalmente os ataques. Entrevistas com as testemunhas e as vítimas. A Operação Prato também resultou em nada menos do que 500 fotografias de discos voadores. Vocês vão ver algumas daqui a pouco. E há 16 horas de filmes. Tudo isso feito pela Força Aérea Brasileira, oficialmente, com verbo oficial, numa missão oficial, no meio da mata, durante 4 meses. Uma pessoa foi muito importante na descoberta da natureza desses fenômenos, que é a doutora Velaide Cecim. Ela tinha 24, 25 anos, recém-saída da faculdade de medicina. O primeiro emprego como médica dela foi ser a chefe da unidade sanitária, do posto de saúde de Colares, que é aquela construção ali atrás. E ela atendeu a mais de 400 vítimas de ataques do fenômeno. E ela estima que foram mais de 1.000 pessoas. Ela presenciou 3 óbitos de moradores em decorrência dos ataques. E também descreveu que os ataques não eram só sobre seres humanos, mas também atingiam animais, cavalos, vacas, porcos e até cachorros. Ela própria, estando um dia a caminho de casa, ela saiu por volta das 6 horas do seu trabalho na unidade sanitária, e ela morava num quartinho ali para frente, alguns quarteirões. No meio do caminho, um desses fenômenos se manifestou sobre ela, e ela pôde ver nitidamente aquele formato específico de uma lata. Essas são outras testemunhas do fenômeno que descrevem os seus avistamentos. Todos eles, e assim como esses investigadores, estiveram em contato com essas luzes e documentaram as suas manifestações, ao mesmo tempo em que a Força Aérea Brasileira pesquisava os fatos naquela região. Essa é a balsa que leva e traz do continente até a ilha de Colares, um percurso que não se leva mais que meia hora. E essa balsa foi várias vezes alvo de ataques dos objetos. E dali as pessoas não tinham para onde fugir. Elas estavam em cima da balsa e os objetos vinham e as atacavam. Porém, durante o tempo em que a Força Aérea esteve lá, investigando o fenômeno com o Irangê Holanda, o chupa-chupa deu uma trégua. Os ataques passaram a ser bem menos constantes, bem mais raros. E, curiosamente, o Irangê Holanda e seus homens nunca foram atacados. Assim como a Velaide, que esteve debaixo de um fenômeno, pensou que ia ser atacada e não foi. Ela atribuiu ao fato dela ser loira, ter cabelos claros, porque ela disse que dentro da nave, uma nave que aparecia sempre com uma espécie de um para-brisa, havia 2 seres, e isso foi descrito por muitas pessoas daquela região. E ela disse que aqueles 2 seres também tinham cabelos loiros, e ela acredita que por isso ela não foi atacada. Eu já acho que não é essa a explicação. Eu acho que aqueles seres, naquelas naves, sabiam muito bem qual era a função de um e de outra pessoa naquela região. Ela não foi atacada porque ela estava ali para alguma missão específica. Ela não era da população. Ela não era uma das tantas cobaias desses seres para ser atacada. Assim como os militares que lá chegaram. Inclusive, quando os militares se estabeleceram na ilha, eles montaram um acampamento inicialmente na praia de Humaitá, que fica de frente para o rio Amazonas. Nas primeiras noites, nada aconteceu, mas a partir de algumas semanas, os fenômenos começaram a surgir sobre o acampamento dos militares, que tiravam fotos, que filmavam, tudo.
Com o passar do tempo, os UFOs cercavam praticamente os acampamentos dos militares, mas não atacavam ninguém. E eventualmente os militares trocavam seu acampamento de um lugar para outro. Eles uma vez fizeram a troca da praia de Humaitá para a praia de Machadinho, que fica a uns 5 quilômetros. É uma outra praia mais para oeste. E os objetos voadores que passaram a rondar o primeiro acampamento, começaram a rondar o segundo acampamento. O homem que descreveu todas essas coisas impressionantes era esse aí, o Irangê Holanda, que na ocasião era capitão e que se aposentou da Força Aérea Brasileira como coronel. Coronel Irangê Holanda. Esse homem foi nada menos do que a pessoa encarregada pelo comandante da base aérea de Belém para organizar a Operação Prato. Inclusive o nome Operação Prato foi dado por ele. Ele foi comandante da Operação Prato. Ele que determinou tudo o que foi feito durante a Operação Prato. Ele que comandou a coleta de informações a partir das testemunhas e vítimas. Ele que comandou o registro fotográfico do fenômeno. Ele que comandou as filmagens que foram feitas ainda naquela época de película. Era filme de película, não era filme digital. Nós estamos falando de 1977. Nem vídeo havia. Era película. Super 16mm e Super 8mm. Esse é o homem. Eu tentei conversar com ele durante várias ocasiões. Nos anos 80, nos anos 90, tentei localizar e eu ia encontrar ele em Belém, tentava convencer a me dar um depoimento sobre a Operação Prato, que eu já sabia que tinha acontecido, e ele não abria, porque ele ainda estava na ativa. Mas numa certa ocasião, em 1997, em que eu dei uma entrevista ao programa Fantástico, falando sobre isso, ele já estava aposentado, morando numa casa de praia em Cabo Frio, e ele na manhã seguinte, na segunda-feira seguinte, me ligou, falando: Jevaer, assisti o seu programa ontem, o programa Fantástico, a sua entrevista, gostei, e quero te dizer que aprovo o que você está fazendo, você tem mesmo que falar que isso aconteceu, e eu vou te ajudar. Se você quiser, hoje eu posso falar contigo. Nas ocasiões em que você me procurou, eu não podia, que eu ainda tinha compromisso com a Força Aérea. Agora não tenho mais. Eu estou aposentado e se você quiser, venha me procurar e eu vou te contar tudo que você quer ouvir. Eu fui ao Rio, imediatamente para entrevistá-lo. Eu e o co-editor da revista UFO, Marco Antônio Petit. E nós passamos 2 dias com esse homem, que nos contou detalhes de como ele comandou uma operação oficial da Força Aérea Brasileira para investigar discos voadores durante 4 meses na Amazônia. Oficialmente. Como eu lhes falei, cerca de 2.000 páginas de documentos foram produzidos, de um total que se estima de 1.000 casos registrados. Durante os dias em que os militares estiveram lá, eles conversavam com as testemunhas do fenômeno, com as vítimas dos ataques do chupa-chupa. E durante a noite, eles faziam vigílias para tentar filmar, para tentar documentar o fenômeno. Aqui estão algumas páginas. Essas páginas mostram mapas detalhados, inclusive onde se vê a rota que os discos voadores tomavam e como eles se movimentavam. Todo um trabalho feito com o rigor da metodologia científico-militar de apuração de casos. Dentro da Operação Prato, havia pelo menos 30 homens da Força Aérea Brasileira, todos, ou a boa parte deles, treinados. Gente que conhecia de aeronáutica, de astronomia, de meteorologia, de geologia, de física. Pessoas que tinham capacidade de avaliar o fenômeno. E logo de cara o fenômeno foi dado como de origem não terrestre. Aquilo que estava se manifestando lá não tinha origem na Terra. As naves, e isso foi declarado nos documentos da Operação Prato, não tinham origem neste planeta. Aqui nós temos mais alguns mapas em que se pode ver o detalhismo do trabalho, que em algumas ocasiões
foi conduzido com a cooperação de militares americanos, que vinham ao Brasil especificamente para isso. Eu pedi para fazerem desenhos coloridos dos objetos descritos nas páginas oficiais. Esse é o famoso disco voador. Um prato de sopa com outro invertido sobre o primeiro, fazendo movimentos. Isso foi um avistamento em novembro de 77, às 19 horas da noite, na ilha de Colares. Documentado pela Força Aérea Brasileira. Esse é um documento oficial. Depois me lembro de dar a vocês o endereço na internet onde vocês podem baixar 400 páginas desses documentos em formato PDF e verem por si mesmos a gravidade do assunto. Nesse outro documento da Força Aérea Brasileira, que está muito mal reproduzido infelizmente, nós temos a descrição de como era o fenômeno. O fenômeno que se chamou chupa-chupa era uma nave no formato de uma lata de cerveja como essa daí, que tinha uma janela grande, ou um para-brisas grande, e dois seres. As pessoas costumavam chamar esses dois seres de casal. Eles eram um casal. E a Adelaide os descreveu como sendo de cabelos loiros. Em outras ocasiões, as pessoas chamam eles de japoneses, porque eles tinham os olhos puxados. Quem viu bem de perto, especialmente numa região a 2.000 quilômetros dali de Belém, lá no arquipélago de Anavilhanas, onde esse fenômeno também se manifestou, embora sem os ataques, as pessoas viam os objetos tão de perto, jogando inclusive mangueiras para sugar algum tipo de líquido dali, além da água que vinha naturalmente na mangueira. As pessoas descreviam esses seres, os tripulantes das naves, como japoneses. Aí, os objetos faziam movimentos erráticos, poderiam viajar ou voar em qualquer direção. Vejam que nós estamos falando do mesmo tipo de objeto em formato de lata, que tem, deixa eu voltar, que tem na sua parte de baixo, essa saliência da onde saíam os raios que atingiam as pessoas. Raios, eu repito, que faziam curva, como os raios lasers, mas que fazem curva. Está aqui mais um desenho de um objeto com algum tipo de sistema de propulsão. Aquela é a documentação pela Força Aérea Brasileira. E aqui está o desenho reproduzido a partir da documentação. Aqui mais um caso típico de disco voador. Isso foi visto na praia de Arariá, em Santarém, já no sul do estado. E o objeto que o coronel Irangê Holanda gostava de chamar de modelo esportivo. Porque esse objeto, ao contrário dos outros que vinham normalmente pela copa das árvores, vinham da água, esse vinha por baixo. Ele vinha bem rente ao chão. E se aproximava muito do acampamento. O Holanda me declarou que esse objeto chegava a poucos metros do acampamento e ficava parado. E quando algum militar ia naquela direção, o objeto se afastava. Ele tentou fotografar isso inúmeras vezes. E cada vez que ele levava o negativo para revelar, para ver se saía alguma foto, nós não estamos falando dos anos 2000 aí, de 90 e tanto, 2000 e pouco para cá, em que nós temos máquina que você põe o cartão no computador, ou conecta até por Bluetooth, você revela a fotografia. Naquela época, era um rolo de filme. Quem aqui lembra disso? Olha só, um rolo de filme que você tinha que revelar numa solução e depois fazia o positivo a partir daquele negativo. Quando ele levava aquele rolo de filme para revelar, ele ficava frustrado, porque apesar de ter feito a fotografia com o maior capricho, nada aparecia. E foram semanas disso, esse objeto, o esportivo, aparecendo e ele não conseguindo registrar. Até que ele recebeu de presente de militares americanos, da CIA, que compareciam ali regularmente. Gente, nós estamos falando de uma época em que os americanos mandavam, não que eles não mandem agora, mas naquela época eles mandavam muito mais em toda a América do Sul, e principalmente no Brasil. Se tivéssemos tempo falaríamos sobre isso, mas todos os governos militares que foram colocados nesses países contaram com a ajuda norte-americana, que tinha interesses diretos na América do Sul.
E aqui no Brasil, eles tinham uma ingerência em todas as situações militares possíveis. E quando esse fato começou a acontecer na Amazônia, eles vinham ao Brasil regularmente e iam na Amazônia porque queriam saber diretamente do comandante da Operação Prato, do Irangê Holanda, o que se passava. E muitas vezes eles participavam das atividades de pesquisa e vigília dos UFOs naquela ocasião. Pois bem, vendo a dificuldade da Holanda em registrar esse fenômeno, os militares deram a ele câmeras sofisticadas e filmes ultrassensíveis. E a partir do uso desse equipamento, que finalmente ele conseguiu registrar esses objetos menores, que ele chamava de modelos esportivos, que ele dizia que tinham o tamanho de um carmanguia. Vocês sabem o que é um carmanguia? É um carrinho pequenininho que havia nos anos 60, 70. Em algum lugar do mundo ainda há um outro, tá? Aqui já é um objeto grande. Esse é do tipo em que se chama nave-mãe. E vocês vão ver uma foto dela daqui a pouquinho. Havia também objetos em forma de delta, como o B2, que só foi produzido algumas décadas depois. Também registrado na documentação oficial da Força Aérea Brasileira. Vejam algumas fotos. Infelizmente, amigos, as fotos não são nítidas e nem são claras. Mas são as únicas que nós conseguimos. Por quê? Eu falava no começo dessa palestra que a Força Aérea Brasileira aceitou um pedido dos ufólogos, da revista UFO e da Comissão Brasileira de Ufólogos, para abrir seus documentos secretos sobre discos voadores. A Força Aérea Brasileira pesquisou os UFOs dos anos 50, 60 e 70. Durante os anos 50, no Rio, em 1954. Durante os anos 60, aqui em São Paulo, aqui do lado, no 4º Comando Aéreo Regional, aqui em Cambuci. Ali funcionava o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, SIOANI, que em 1969 era o maior organismo oficial de pesquisas ufológicas do mundo. Hoje, não há um organismo semelhante. Em vários lugares do mundo, sim, há, mas aqui no Brasil não há. Na América do Sul, existe uma entidade oficial de pesquisas ufológicas dentro da Força Aérea Uruguaia, em Montevidéu, cujo comandante é o coronel Ariel Sanches, que eu tive a oportunidade de entrevistar. No Peru, existe o Departamento de Investigação de Fenômenos Aéreos Anômalos, como são chamados os discos voadores lá. O atual diretor é o comandante José Júlio Vucetich Abanto, que eu entrevistei há 3 meses. Na Argentina existe o Centro de Investigações de Fenômenos Aéreos Anômalos também, da Força Aérea Argentina. No Chile há uma entidade semelhante, chamado Centro de Estudo de Fenômenos Aeroespaciais. E assim no continente há 5 entidades oficiais de pesquisas ufológicas abertas. Você pode mandar informação e eles te respondem. E as informações que eles coletam estão na internet. No Brasil nós tivemos isso em 1969. E a central de operações era aqui do lado, no 4º Comando Aéreo. É dali que iam equipes de investigação desse fenômeno, militares, para várias regiões do Brasil. Eles iam para todo o interior do estado de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Nordeste, investigar o fenômeno. Bem, nós sabemos disso há muito tempo. Só que os documentos produzidos, tanto nos anos 50, quanto nos anos 60, aqui no Ciônia, como os documentos dos anos 70, da Operação Prato, às vezes vazavam. E a gente tinha posse disso. O restante ficava guardado. Nós então fizemos em 2004 um movimento para pedir ao governo que abrisse os seus documentos. Entre eles os documentos da Operação Prato, fotos, tudo. E o governo cedeu e abriu das 2.000 páginas, perto de 400 páginas do que aconteceu na Amazônia. E das 500 fotografias, 150 fotografias foram liberadas. Claro que o governo não liberou o principal, o mais quente, o mais contundente, o mais sério. O governo liberou aquilo que dava para liberar.
E, infelizmente, essas fotografias são de baixa qualidade. As boas, muitas delas eu vi, dentro de uma unidade da Força Aérea Brasileira em Brasília, as boas não foram liberadas. Não foram ainda. Nós continuamos com a nossa campanha, pedindo para o governo liberar o resto. Por isso que as fotos são assim, com baixa qualidade. Essa é a nave-mãe, que foi registrada naquele documento como aquele outro formato que eu mostrei agora há pouco. A situação chegou a tal ponto que o Irangê Holanda teve um contato direto com o tripulante de uma dessas naves. E isso aconteceu no final de 1977, no final do mês de dezembro. Ele relatou isso e desenhou, inclusive, a descoberta que ele fez. Ele estava num barco no rio Guajará-Mirim, fazendo uma pesquisa, quando uma nave de grandes proporções praticamente pousou do outro lado do rio. Era uma nave que ele descreveu como tendo 100 metros de comprimento. Ela estava na vertical. Era como se você visse um avião sem as asas, só o cilindro na vertical. Esse objeto ficou estático, parado ali, durante algum tempo. E o Holanda registrando tudo aquilo ali com filmes e câmeras de fotografia. De repente abriu-se uma porta na parte superior do objeto e desceu uma criatura. E essa criatura se aproximou dele. Não houve contato falado, não houve gesticulação nem nada. A apenas a alguns metros de distância, a criatura num uniforme inteiriço branco, inclusive sobre a cabeça, e apenas com um visor, e os militares, ele e o seu ajudante de ordens, o Flávio Costa, dentro do barco, se entreolharam e o ser novamente voltou para o objeto, flutuando no ar, e o objeto subiu lentamente e depois disparou. Isso foi declarado por esse homem na entrevista que nós tivemos. Todas essas informações que eu estou passando para vocês estão em detalhes no site da revista UFO, que é ufo.com.br. Basta colocar na área de busca Operação Prato ou o Irangê Holanda, ou Holanda, com 2 L's, que vocês vão encontrar dezenas de artigos que eu escrevi e que os meus colegas também da revista UFO, que investigaram os UFOs na Amazônia, também escreveram e tudo foi publicado. Todo esse conteúdo, são centenas de páginas, fotos e documentos, estão gratuitamente disponibilizados no site da UFO. Assim como estão os documentos, cerca de 400 páginas da Operação Prato. Bem, para encerrar isso, deixa eu contar uma história. Para encerrar esse trabalho, deixa eu contar uma história de um fato que marca a tradição cultural, rica, por sinal, dos índios, de uma certa etnia amazônica. Nós estamos falando dos Kayapó. Os Kayapó ocupam uma vasta área do Alto Xingu, e eles são divididos em várias subetnias, sendo uma delas os índios Xikrin. Os Xikrin não são aculturados, mas não são hostis, já convivem com o homem branco até uma certa medida, e eles até hoje conservam em suas tradições, religiosamente, a crença de que eles vieram de fora, de que eles são de um outro lugar. Eles fazem cerimônias anualmente para celebrar essa crença que eles têm de terem vindo de fora da terra, de terem ligação com fora da terra. Entre as suas principais lendas está a de Bep Cororote. Bep Cororote é um indivíduo representado por esse índio fantasiado com essa roupa de palha. Lá em cima vocês veem ele inteiro. Segundo a lenda do Xikrin, Bep Cororote veio na sua canoa celeste. Sua canoa celeste é como os índios chamaram a nave do Bep Cororote, que pousou em uma certa região, próximo de um morro, e esse cidadão, que chamou-se Bep Cororote, recebeu o nome dos índios de Bep Cororote, ele passava os seus dias ali, e volta e meia saía com a sua canoa celeste e voltava.
Essa é a tradição dos índios, os índios a contam dessa maneira. E a certa distância, os índios viam que Bebe Cororote parecia estar pelado. Porque ele tinha uma roupa muito colada no corpo, um uniforme. Então, volta e meia, os índios resolviam tomar providências, porque diziam que Bebe Cororote estava ofendendo as índias. Então, iam os índios lá para ter um quebra-pau com o Bebe Cororote e voltavam todos quebrados. O Bebe Cororote tinha uma superioridade física muito grande e batia nos índios. E o pior e o mais temido instrumento que o Bebe Cororote tinha era essa clava que dava choque. Era chamada de cope. Essa é a história do Bebe Cororote. Volta e meia, os índios iam lá e tomavam cacete do Bebe Cororote. Até que um dia, se você não pode ir com eles, junta-se a eles, né? Os índios resolveram fazer amizade com o Bebe Cororote e chamaram o Bebe Cororote para a sua tribo. E nessa tribo, Bebe Cororote conviveu com os índios durante anos, inclusive casando com uma índia. Tudo isso aí é a história dos índios que eu estou narrando a vocês. Veja se eles poderiam criar isso do nada. Esse ser espacial, Bebe Cororote, casou-se com uma das índias, teve filhos. E um dia resolveu ir embora e levou a mulher e os filhos. E até hoje, os índios Xikrin esperam que ele volte. Como eles receberam esse ensinamento de Bebe Cororote, que eles não são daqui, eles se fantasiam anualmente, durante uma certa época, para prestar uma homenagem e para aguardar a vinda do Bebe Cororote. As crianças, desde cedo, já são fantasiadas, e os índios também. Tudo isso é decidido em conjunto por eles, que querem manter preservada e viva essa rica história do seu folclore. Jamais mudaram a versão da história, que, por sinal, foi descoberta por um indigenista brasileiro, o senhor Peret, que já não está mais entre nós. Eles cultivam de tal maneira a história do Bebe Cororote, que até mesmo reproduzem para os seus cerimoniais, em que fazem as suas honras à mítica entidade, eles cultuam a cope, aquela clava, aquela vara que Bebe Cororote usava e que dava choque. E isso é o que eles têm de mais profundo em toda essa história, que está na sua tradição, no seu folclore. Eles dizem que o retorno desses seres comandados por Bebe Cororote em sua canoa voadora espacial está perto, e que o céu é o lugar do povo que vive acima, enquanto a terra é o céu do povo que mora embaixo. Como pode uma informação tão rica e uma história tão complexa partir de índios primitivos do meio da Amazônia, que quando contaram essa história para o primeiro branco, até então não tinham tido contato com nenhum outro? Quando o indigenista Peret lá chegou, descobriu essa história e foi um dos primeiros, se não o primeiro homem branco a ter contato com esses índios. E se admirou de ver que história rica era essa que esses homens e essas mulheres do Alto Xingu contavam. Se nós andarmos pelo mundo procurando etnias na África, na Austrália, na Ásia, muitas delas muito isoladas, inclusive na América Central, nós vamos escutar histórias idênticas de seres que vieram do espaço e que conviveram com os índios que ali moravam. Na África, para vocês terem uma ideia, existe uma etnia, os Dogons, que já conheceram as estrelas Sírius A e B décadas antes delas serem descobertas. E essa coisa se repete com etnias em várias partes do mundo. E não é diferente na Amazônia, onde, como nós vimos, há uma grande quantidade de ocorrências ufológicas, de enorme riqueza, e que apenas durante uma época demonstrou uma certa utilidade para conosco, que foi aquele período dos anos 75, 76, 77. Quando a Operação Prato foi encerrada, em dezembro de 77,
foram registrados apenas mais alguns casos de chupa-chupa e depois o fenômeno parou. Hoje, as luzes ainda se manifestam, muitas vezes com aquelas mesmas formas, porém, não mais atacam as pessoas. Bem, perguntei a várias pessoas que estiveram envolvidas nesse processo, ao comandante Holanda, à Velaide Cecim, aos jornalistas do Pará que fizeram a cobertura do fenômeno em tempo real, qual era a ideia que eles tinham? Por que eles acham que aqueles seres estavam atacando seres humanos? Aquelas naves estavam atacando as nossas pessoas. A Velaide acha que eles estavam coletando sangue humano para produzir algum tipo de vacina para caso eles resolvessem vir com mais frequência no futuro. Uma vacina que os tornasse imune a doenças terrestres. Já o Holanda acreditava que ali naquela região havia alguma energia de algum tipo que essas naves estavam atrás, esses seres estavam atrás. E como os humanos atrapalhavam, eles resolveram atacar os humanos. Enquanto uma parte dos UFOs estavam atacando os humanos, outra parte estaria atrás dessas outras formas de energia. Essas são, enfim, teorias que tentam explicar, mas nenhuma, evidentemente, é absolutamente certa. Nós, infelizmente, até hoje, não sabemos por que razão, durante aqueles anos, em especial no segundo semestre de 1977, os UFOs atacavam lá. Mas nós sabemos hoje, de maneira comprovada, inequívoca, indiscutível, que a Força Aérea Brasileira fez a sua pesquisa, coletou grande parte de informações, grande monta de informações e documentou o fenômeno das mais variadas formas. O que é equivalente a dizer, de maneira oficial, o governo brasileiro tem a confirmação das visitações extraterrestres que ocorreram na Amazônia naquela época. Tá certo? Bem, amigos, isso é o que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de dizer a vocês que agradeço mais uma vez a presença de todos. Agradeço o pessoal do Campus Party pelo convite. É o terceiro consecutivo. Eu fiquei bastante surpreso da primeira vez que fui chamado, porque esse é um ambiente acadêmico e a ciência, o meio acadêmico ainda não reconhece os UFOs. Pelo contrário, exercita um ceticismo e uma arrogância muito grande diante de um fenômeno que está aí e que pode nos abrir portas muito fortes para uma nova era, para uma nova realidade. Mas o Campus Party se mostrou flexível, sensível a essa nova forma de conhecimento e chamou os ufólogos para fazer palestras aqui há 2 anos. E viemos então, o Petit e eu, Marco Antônio Petit, coeditor da revista UFO, e eu, fazer a nossa primeira palestra. E no ano passado eu fui novamente convidado e esse ano estou aqui mais uma vez. E quero dizer que se for convidado no ano que vem, trarei sempre, como gosto de oferecer, informações atuais e importantes sobre esse fenômeno, que é, hoje, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios para a humanidade. Porque a partir do momento que nós descobrimos que nós não estamos sozinhos no universo, que existem inúmeras civilizações, e que inclusive elas estão aqui agora nos visitando, tudo vai mudar. Nada vai ficar como era antes. Essa revelação vai abrir portas absolutamente inéditas, incríveis e reveladoras, transformadoras para toda a humanidade terrestre. Tá certo? Gente, então, muitíssimo obrigado. Valeu. Se alguém quiser fazer pergunta, vem até aqui, eu respondo aqui, porque eu acho que nós temos um problema com o tempo aqui, né? Claro.